Olá, eu sou Eric Mourão e esse é o Retail Media FC Cast. Hoje um episódio especialíssimo, demorou muito para acontecer, a gente conseguiu receber a Fabi Manfred, ela é CEO da Impulso Ads e também uma curiosidade que ela vai contar para vocês, ela é neta de Fábio Crippa, o goleiro, aliás, como a gente fala aqui de futebol, o Fábio Crippa foi o goleiro do Palmeiras no Mundial de 51. Ela vai poder contar um pouco do avô dela também, esse fato dele ser o goleiro do Palmeiras e prazerzaço estar aqui com você, Fabi. Muito obrigado por comparecer. Imagina, obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu tenho vivido e da minha história. Essa parte de ser neta do Fábio, ex-goleiro do Palmeiras, para mim é muito orgulho. O meu avô jogou, né, em alguns times, não só no Palmeiras, mas no Palmeiras foi onde ele ficou mais tempo e onde ele ganhou efetivamente o Mundial. Muita gente que fala que o Mundial não é o Mundial, mas é sim, eu tenho comprovação, inclusive familiar, de que essa pessoa viveu, né, toda essa experiência, inaugurou o Maracanã na época, num jogo Paulistas e Cariocas, então fez história, hoje não é vivo mais, infelizmente, mas ele pôde deixar esse legado, e inclusive estive recentemente no estádio para fazer um tour com meu filho e pude honrar e relembrar, ter algumas lembranças dos momentos que ele viveu lá em fotos, foi muito bacana. Não só visualizar a taça de novo e poder acompanhar e relembrar um pouquinho mais da história. Poxa, imagino que deve ter sido muito legal. E sua família, enfim, você tá passando o legado para ser palmeirense para os seus filhos. Sim, tô. Pro meu filho, Pedro. Sim. Boa. Tô sim. A minha família, boa parte é palmeirense, mas meu filho com certeza é. E eu sou a mãe ativa ali que faço ele lembrar aí um pouco da história. Eu acho que é sempre bom, né, a gente poder contar as nossas histórias e as histórias de onde a gente veio e por que a gente está aqui, ainda mais as que nos enchem de orgulho, né? Então eu faço questão de levar o Pedro aí para esse lugar também. Não, com certeza, muito legal, super bacana essa curiosidade. Fabi, você está há bastante tempo aí no mercado de retail media, enfim, você já teve outras passagens, queria que você contasse como que você, enfim, desembarcou nesse mercado de retail media, conta um pouco da tua carreira. Sim. Bom, eu posso falar que eu realmente vivenciei as 3 ondas, porque eu sou formada em publicidade e propaganda, comecei minha carreira em cliente, no marketing, depois eu fui para agência, sempre na área de mídia, cresci de estagiária até vice-presidente, acompanhei o nascimento do digital, né, com todas as suas disciplinas e a primeira onda do search. Depois eu pude ter a oportunidade de ficar 6 anos no Twitter, que era uma plataforma, hoje mudou de nome, enfim, mas acompanhar todo o crescimento e ascensão do social também, que é a segunda onda, e tive a oportunidade de ser convidada para entrar nesse mundo fantástico do retail media e acompanhar todos esses movimentos e oportunidades de ascensão que a gente está vivendo. Então, eu realmente, na prática, vivi as 3 ondas e tenho muito orgulho de toda a minha história e de tudo que eu aprendi e tenho tentado colocar em prática. Não, com certeza, para se orgulhar mesmo, assim, você é super bem referenciada no mercado, as pessoas gostam muito enfim, as conversas que eu tive, pessoas que trabalharam com você, pessoas que te conhecem, super chancela, isso é realmente um legado também muito bacana. Isso, infelizmente, não tem taças, né, que a gente deixa, né, num memorial, mas acho que isso é um baita valor, assim, acho que eu também valorizo muito isso. Tem pensamento, né, Eric? Assim, eu acompanho os episódios de vocês, tem colegas meus, amigos, né, que já estiveram aqui, inclusive pessoas que já trabalharam comigo, eu tenho muito orgulho de, inclusive, seguir aprendendo com todos eles, que me ensinam todos os dias, além do que eu também tento passar para as pessoas com quem eu convivo. Não, esse é o objetivo, a gente entra aqui nesse começo de episódio, realmente, acho que é um momento de muito aprendizado, de vivências, né? A gente, enfim, às vezes a gente não é nem só aprender novo, mas também ver de outros ângulos. Enfim, é muito legal assim, o feedback que eu escuto das pessoas que passam feedback sobre o podcast. Muito sobre isso, né? Tô ouvindo, enfim, tô gostando, tô ouvindo como aula, aprendi isso, não tinha pensado naquilo. Então é muito, muito bacana. E, enfim, aí quando você começou, enfim, quando você viu o retail media, você falou assim, mas espera aí, o varejista vai vender mídia? Como é isso? Como foi esse aha moment? Como foi, assim, para você naquele momento? Você falou, nossa, tá indo, né, diferente, alguma coisa diferente. Como foi? Acho que primeiro teve um contexto todo que todos nós vivenciamos, que foi o contexto da pandemia, né, onde a gente teve aí uma mudança comportamental, né, obrigatória e uma mudança de consumo que, né, aconteceu por conta de todo o contexto. Então, acho que
Eu ainda não tinha migrado, né, logo no começo da pandemia, não tinha migrado ainda para o Retail Media, mas tive a oportunidade de, durante ainda o contexto, poder entrar nesse mundo, me apaixonar por ele, né, e olhar para o quão esse mundo já evoluiu, né, em mercados mais maduros como Estados Unidos e China, e o quanto já cresceu na América Latina, mas ainda tem aí uma avenida de crescimento para a gente explorar, né? Então, acho que tem muita gente já, né, falando sobre o tema, atuando no tema, né, aprendendo com o tema, mas acho que ainda tem alguns conceitos e alguns pontos importantes aí para a gente evoluir. Então, eu digo que hoje, né, tendo entrado em 2021, na metade de 2021, nesse mundo do Retail Media, hoje eu já vejo que as pessoas entendem o que é Retail Media, em sua maioria, né, quem está mais próximo, quem vivencia essa rede, já entendem mais e melhor a importância, mas eu acho que ainda está work in progress, né? Como fazer, com quem fazer, Sim. que stakeholders participarem, né? Se é full funnel ou se não é, como que é o trabalho mini-channel de fato. Acho que tem muita especulação, muita coisa acontecendo. Acho que como outras ondas surgiram também, como outros formatos também surgiram, acho que é natural que a gente siga aprendendo, todo mundo se moldando e crescendo junto, né? Então, acho que eu já vejo um momento totalmente diferente, com mais especialistas falando, com mais gente atuando, com mais coisas acontecendo, mais cases, mais resultados ainda, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. Eu, nesse caminho de evolução, queria saber assim, o que você vê que é um pouco que falta, que esteja segurando, que seja tipo uma âncora, ou que não esteja, enfim, que poderia facilitar mais o crescimento do mercado. O que você vê? Você acha que é mais do lado de, enfim, dos anunciantes, dos varejistas, do mercado? Ou não, normal? É esse tempo mesmo que vai demorar? O que você vê que, sim, possa ser algo que esteja, enfim, segurando uma evolução mais rápida do mercado? Tá. Acho que primeiro é um entendimento de fato, né, dessa onda, o quanto ela vem sendo promissora e avassaladora em termos de aceleração de crescimento, porque quando a gente olha, né, as duas outras ondas, Search e Social, a gente vê que elas demoraram uns 11, 13 anos aí para ter, né, o que o Retail Media terá em 5 anos, conforme o que vem acontecendo e a previsão. Então, é algo que realmente veio para ficar, que tem crescido e muito rápido, né? Então, acho que entender o que é Retail Media, mas ter a certeza de que é algo que veio para ficar com um diferencial e muito mais acelerado, acho que é algo que, né, é no-brainer aí, e a gente precisa ter essa educação bem clara. Acho que outro ponto, você falou, né, dos stakeholders, eu acho que é efetivamente quebrar os silos, né, e garantir que os stakeholders estão entendendo para onde a gente pode ir, né, na atuação quanto a Retail Media, e que esse trabalho tem que ser feito em conjunto, né? Foi um trabalho que nasceu do trade, né, mas já se sofisticou muito, né? É uma complementaridade do trade, né? Existe uma frente de tecnologia e mensuração super importante, né? Os resultados são comprovados de incrementalidade de venda. Então, isso não está mais só, né, no e-commerce ou em trade ou em vendas, né? Isso já está no marketing, deveria estar mais, na minha visão, e já está numa discussão mais macroestratégica, porque se a gente fala de ajudar na construção das marcas e impulsionar os resultados de negócio, tem que ser uma estratégia olhada, né, como todas as outras tão impactantes para o negócio dos clientes e efetivamente no trabalho para com as agências. Então, eu diria que está todo mundo evoluindo. Os varejistas estão evoluindo e se sofisticando na forma de trabalho, em tecnologia, em como operar, como gerir, né, essa oportunidade, e a indústria está se acomodando, né, em quebrar esses silos e trabalhar de forma diferente, entendendo todo esse potencial e fazendo acontecer e contribuindo aí para o macro do negócio, e outros stakeholders em paralelo estão aprendendo a trabalhar em conjunto, né? Acho que poderiam ser mais protagonistas, por exemplo, no caso das agências, eu sempre trago essa provocação, inclusive tendo trabalhado mais de 13 anos em agência, mas acho que as coisas estão andando, assim, e a gente vê muita coisa acontecendo fora, a gente traz muita referência, já vai acontecer um grande evento aí do mercado que a gente vai consolidar e muita coisa que a gente vem fazendo sobre o tema.
Mas eu acho que é importante a gente estar sempre aberto a quebrar essas barreiras e trabalhar em conjunto e saber que a gente, né, o que trouxe a gente até aqui não vai nos levar adiante, a gente vai ter que seguir crescendo e evoluindo juntos. Não, ótimo ponto. E essa questão de quebrar silos, a gente sempre volta nesse tema, né? Assim, acho que é uma questão de... são métricas diferentes, são times diferentes, que agora são obrigados a trabalhar juntos, né? Enfim, dos dois lados, do varejista, E como você tem percebido no teu lado lá da Impulso, como é que está sendo esse trabalho de, enfim, conversar com as indústrias? Você tem conversado com que times? Como é que tem sido isso? Bom, primeiro, os nossos clientes, sendo indústrias e as agências, sempre foram meus clientes. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que muitas pessoas que continuam em determinados lugares seguem sendo meus clientes. Então, eu sempre fui uma pessoa de criar relações sólidas e mais de longo prazo. E essa é a visão do grupo, RD Saúde. E eu tenho muito orgulho de falar isso, né? A gente tem clientes muito sólidos, com relações de longo prazo e uma relação de extrema confiança. Por quê? Porque o negócio, né, tanto nosso como deles, foi crescendo ao longo do tempo e ainda existe um potencial, uma avenida de crescimento grande. Então já é meio caminho dado, né? A gente tem boas relações, clientes sólidos, um negócio promissor em ascensão. E o trabalho que a gente vem fazendo em conjunto entre áreas do ecossistema RD tem sido um diferencial, porque a gente tem evoluído, né? A gente nasceu como um varejo físico, né? O nosso digital hoje já representa boa parte das vendas, né? 73% das vendas que acontecem no digital acontecem dentro dos nossos apps, tanto Raia como Drogasil, ou seja, né, uma grande parte. Tem uma penetração muito grande do digital no negócio de vocês, né? No negócio como um todo, e é recente, Eric, a gente vem crescendo, né, quase 50% ano contra ano no digital, e se a gente for olhar, a gente começou efetivamente a trabalhar melhor o digital a partir de 20 para 21. Né? Então, a gente ter esse crescimento, já ter essa representatividade e poder, né, como líder, educar o mercado a nos consumir de forma diferente, né? Não só no físico, mas também no digital, para a gente é um orgulho. E a indústria tem nos apoiado, tem visto os resultados e a gente vem construindo isso como parceiros de negócio mesmo e tem dado super certo. Até acho que legal, enfim, voltar um pouco, alguns passos atrás, a conversa começou a fluir, mas queria que você contasse um pouco do grupo RD e da Impulso, né? Porque começou como um RD Ads, queria que você contasse um pouco dessa história, né? Do grupo, já que você trouxe essa questão de evolução, contasse, enfim, do grupo e como chegou a Impulso Ads. Sim. Bom, primeiro, eu aproveito para esclarecer que a gente, né, como marca corporativa, começou a reforçar, né, a nossa marca corporativa também recente. Então, a marca corporativa é RD Saúde. Até 2030, a gente quer ser o maior grupo, né, na contribuição e educação de saúde e prevenção do Brasil. Então, a gente tem uma ambição e um propósito muito fortes. Hoje, né, a nossa rede, tanto Raia como Drogasil, considera mais de 3.000 farmácias. A gente segue num plano de expansão, né, ao longo do tempo super agressivo. Esse ano a gente abriu mais de 300 farmácias, ano de 2024. Para 2025 não vai ser diferente, inclusive o plano é mais ambicioso ainda. A gente vem crescendo, então a gente tem 49 milhões de clientes ativos, né? A gente atende mais de 1 milhão de vidas por dia, 94% da população brasileira é atendida por nós. E quando a gente fala do grupo, então a gente tem a bandeira corporativa, as duas grandes marcas Raia, Drogasil, 6 marcas próprias, como Needs, por exemplo, que eu cito, que tem muita gente que é fã, inclusive da marca, eu pessoalmente. E temos 11 empresas que fazem parte do grupo, né? Uma delas é a Impulso, que nasceu em 2017, dentro do trade, foi ganhando, né, tração, acabou indo em 2021 para o marketing. A gente adotou um novo CNPJ, né, por N razões. Em 2022, a gente adquiriu a Eloops, que era uma startup de Digital Out of Home, né? Então, a gente incorporou toda a estrutura, a operação, etc. E seguiu crescendo também nessa frente de Digital Out of Home nas farmácias. A gente saiu de umas 16 pessoas, Eric, para mais ou menos 70 pessoas nessa época. A gente hoje já está perto de 100 pessoas. E em agosto de 2024, a gente decidiu, de fato, fazer o rebranding de RD Ads, como todo mundo conhece, para Impulso.
né? Então, por algumas razões, né, para consolidar a proposta de valor, para reforçar o nosso protagonismo, né, como empresa de inovação, tecnologia, publicidade, retail media, não só do grupo, mas para com a indústria. Mas tudo aconteceu em muito pouco tempo, né? Se a gente vê, é uma empresa super saudável, que tem entregado muito resultado, tanto para as indústrias como para o próprio grupo, e que tem uma história de 1 ano e meio, 2 anos, né, efetivamente. Então, tudo é muito recente e tem aí um ano super promissor para frente também. Então, vamos falar de 2025, né? Aproveitar já que você está falando, quais são... O que você, enfim, você entrou recentemente, alguns meses, né, para liderar essa empresa do grupo. E o que vocês estão olhando para 2025? O que o mercado pode esperar? O que vocês vão fazer? Enfim, o que você pode contar para a gente? Sim. Bom, tem muito trabalho, né? Eu entrei em setembro de 2024, já acho que consegui seguir um legado ótimo e fazer bastante coisa. Acho que para 2025 a gente segue educando o mercado, né? Principalmente quanto a todas as evoluções e toda a sofisticação que a gente entrega em incrementalidade, né? Assertividade, numa jornada omnichannel. E acho que muito no olhar para os CMOs e para as agências, né? Então, cada vez mais a gente quer consolidar esse olhar para a retail media como parte das estratégias de marketing. Acho que tem também um olhar meu para a expansão, não só de tecnologia, mas também de inventário. A gente vem trabalhando muito nessa frente e não poderia ser diferente, porque não éramos uma empresa de tecnologia, né? Éramos, de novo, um varejo físico que seguiu evoluindo, que hoje tem consolidado sua EdTech também. A gente vai seguir fortalecendo as nossas relações com os nossos parceiros-chave e outros parceiros que a gente está abrindo para conseguir atender. A gente vai seguir ganhando escala e expansão. Então, eu contei que a gente, né, tem 3.300 lojas, mais ou menos. Quando a gente fala do nosso inventário em store, de digital out of home, a gente está presente em mais ou menos 1.500 farmácias, com 7.100 telas. Então, para o ano que vem, a gente segue, né, entrando em lojas já existentes e entrando já em lojas novas. Então, a gente vai seguir aumentando a nossa capilaridade de inventário. Então, essa expansão vai ser essencial para a gente ganhar cada vez mais relevância e seguir evoluindo no nosso nível de serviço, né? Tanto no olhar mais consultivo, quanto na questão, né, do oferecimento de informações e dashes à disposição do mercado, a parte de mensuração, onde a gente é bem sofisticado, a gente vai seguir sempre evoluindo. E na parte de ferramentas e stacks de tecnologia para garantir que a nossa operação está escalando e que ela está mais sustentável no olhar também do uso para o mercado. É uma demanda dos anunciantes, essa questão de informação, dados, né? É sempre uma... Enfim, os anunciantes, eles demandam, né, para vocês, varejistas, para você como varejista, né, como publisher, né? Não mais como varejista, como publisher. Com certeza, até porque não seria diferente, né? A gente está falando, né, de um crescimento de investimento, mas também de uma migração de investimentos, né, do digital, do offline para o digital e do digital para onde. Então, acho que a comprovação dos resultados e o olhar para as informações cada vez mais assertivas e acuradas é essencial, né? Então, sim, acho que a indústria nos provoca e nós mesmos nos provocamos a cada vez mais ter essa leitura assertiva e garantir resultados eficientes e que sejam incrementais, porque aquele resultado que a marca, né, já faria de forma orgânica, acho que também não é tão relevante. Eu adorei que você falou muitas vezes sobre incremental, que é um tema que, aliás, ele tem sido... Ele tem sido comentado que ele tem sido pouco falado em alguns casos, né? Então, muitas vezes a questão de incrementalidade não entra na conversa e você está trazendo isso. Então, vocês hoje têm um grupo, enfim, um conjunto de ativos para gerar essa incrementalidade. Eu queria que você, enfim, contasse como que é, o que vocês oferecem de fato para as marcas, para gerar essa incrementalidade. Acho que você falou seria legal você falar dos formatos, enfim, dos Sim. principais. A gente tem algumas soluções hoje oferecidas, né? Então, a gente tem tanto soluções on-site, que a gente fala, que são formatos tanto de busca como de display nos nossos apps e nos nossos sites. A gente tem formatos off-site, que são parcerias com algumas redes que entregam inventário programático, né? Para a gente poder ter um alcance maior dessa audiência no digital. E a gente tem também... toda a frente de CRM,
que a gente trabalha, então nos formatos convencionais, mas é uma frente importante, e importante que seja, né, personalizada. E a parte do in-store, onde a gente trabalha alguns formatos, um deles são as telas, com toda a inovação e qualidade que eu acho que você deve estar acompanhando, né? É um diferencial nosso. Não só a capilaridade, o tamanho que a gente tem de inventário, quantas pessoas a gente impacta na circulação das farmácias, mas também a qualidade do ativo, né? E o que dá já para ser feito. Então, acho que hoje tem muita possibilidade não explorada ainda, né? Dá para as telas serem interativas entre lojas, dá para trabalhar formato em 3D, dá para trabalhar uma série de outras coisas que ainda não foram exploradas, mas que a gente espera que, conforme a gente vai evoluindo todos juntos e que o marketing venha junto com a gente cada vez mais, a gente consiga aí ter essa oportunidade de trabalho diferente. Fabi, eu queria até assim, deixar para as pessoas claro, né, que vocês já são no ranking de empresas de digital out of home, vocês estão em que lugar no ranking? No Brasil, quando a gente olha para as empresas, a gente está em 5º lugar, mais ou menos, e a gente segue crescendo, né? O plano de expansão é agressivo para esse ano, então a gente vai com certeza aí ocupar um espaço talvez um pouquinho diferente. Que é interessante que vocês não são exclusivamente digital out of home, vocês estão na 5ª posição, e o mais interessante de tudo isso é que vocês estão no ponto da venda, né? Total. Não, e assim, se a gente for olhar, a gente é um varejo segmentado, né? A gente olha para saúde, beleza e bem-estar, né? E a gente está falando de digital out of home sem segmentação nenhuma e Brasil todo. Né? Acho que esse é o reflexo do tamanho que o grupo tem, da capilaridade e da liderança que a gente tem na presença Brasil, realmente. Eu acredito, acho que acredito bastante no potencial disso. Acho que colocar uma das coisas mais faladas na questão de retail media, sempre se fala dos dados primários, né? Enfim, fala-se muitas coisas, mas às vezes a pessoa esquece que é a influência da compra, né? É uma influência de compra, assim, num momento ali, na TV, né, você não vai comprar na TV. Você não vai... Agora está começando a se fazer compras na rede social, mas, enfim, acho que esse é um negócio subvalorizado. E eu acho que, assim, outro dia até falei sobre isso em outro momento. Quando a gente pega, por exemplo, a categoria de perfumaria, a gente sabe que é uma categoria que existe um discovery, se não quase 100% digital. Né? Mas 75% das compras ainda são efetivadas nos pontos físicos, porque a pessoa quer experimentar, ela quer comparar, quer usar, quer ver na própria pele, etc. Então a gente não pode esquecer de beber de fontes de mercados mais maduros, onde a gente bebe mais de fontes de tecnologia, inovação, né? E contextos que possam ser aplicados aqui no Brasil. Mas a gente não pode esquecer as particularidades do Brasil, né? E o quanto o nosso e-commerce ainda está em ascensão, né? O quanto o nosso varejo físico representa, o quanto a força de trabalho do varejo físico é qualificada, né? E o quanto a gente, como brasileiro, apesar de seguir evoluindo muito no digital e no consumo digital, a gente ainda, né, participa bastante das compras no físico, assim. Então, o que eu acredito, Eric, em relação a esse ponto? Eu acredito, né, em nós como audiência, né, numa jornada que para cada um de nós faça sentido, né, e seja ela no off ou no on, né? Então acho que o trabalho omnichannel ele tem que ser cada vez mais efetivo e é essencial e a gente pode entregar isso. E é interessante porque é um tremendo diferencial de vocês, né? Porque se a gente olhar hoje os líderes de retail media, de números que a gente tem aí nos relatórios, a gente tem, enfim, Meli no Brasil, Amazon, obviamente, com todo o tech stack, mas eles não têm loja física. Uhum. E vocês têm 3.000 lojas físicas. Mais de 3.300. Bastante coisa. É muita coisa. E toda essa expertise, né, de trabalho integrado e omnichannel. Então, acho que a gente sabe o que no ponto de venda e na decisão de compra no ponto de venda dá certo. E a gente veio acompanhando, né, o nascimento do digital desde o início. A gente vem numa crescente muito grande. E a gente sabe que muitas vezes, eu mesma como consumidora, né? Às vezes vou comprar em um dos aplicativos, eu na loja compro do aplicativo, ou salvo no aplicativo e termino minha compra mesmo no aplicativo. A gente tem comportamentos de consumo que não são mais, né? Lineares. Em relação ao funil, né? Awareness, consideração, conversão. Hoje o funil ele já é, né, não fluido, e a gente, né, como estrategistas
no olhar de resultados e construção de marca, a gente precisa entender que essa dinâmica, que é a que a gente vive mesmo, mudou, né, em consumo e comportamento. E a gente está cada vez mais na Impulso, na RD, olhando para isso, para essa complementaridade, para essa fluidez, para os diferenciais de jornada em termos de grupos de audiência, para garantir que a gente seja efetivo de fato. Né? Sim, sim. Queria aproveitar nesse momento e falar um quadro bem futebolístico, que são os cartões. Sim. O cartão amarelo e o cartão vermelho. Bom, enfim, a regra é cartão amarelo, é uma atenção, 2 amarelos, né? Enfim, vermelho tem que sair, vai para o chuveiro, sai do campo. Queria que você, enfim, pudesse dar seus cartões aqui pro mercado de retail media. Tá. Eu acho que, para mim, o cartão amarelo vai para os CMOs e para as agências, porque a gente precisa, de fato, entender que os silos precisam ser quebrados, as estruturas estão evoluindo, estão mudando, mas acho que ainda falta um trabalho integrado e conjunto. E eles entenderem o quanto o retail media contribui não só para a construção de marca, mas para resultados de negócio, de fato, e encararem essa oportunidade como uma estratégia que veio para ficar. Né? Acho que por muito tempo a gente pediu muitas das qualidades do retail media, hoje a gente tem aí que ter uma capacidade de aceleração para conseguir colocar todo esse aprendizado de pé. Eu queria aproveitar o teu cartão amarelo enfim, eu queria que você falasse as empresas, os clientes da Impulso, que são mais arrojados, que começam antes, que testam mais, que, enfim, eles estão tendo muita vantagem, eles estão assim, tirando muito proveito dessa oportunidade de retail media? Com certeza, e num olhar de uma atuação always on. Porque, né, como em alguns momentos a gente fala só, e falava lá atrás, né, porque o retail media nasceu do trade e depois quando se consolidou, né, era mais busca patrocinada e com um olhar de conversão, né. Então, quanto mais essa fortaleza foi se consolidando e quanto mais a gente foi olhando também para frente de consideração e construção de marca, mais ficou claro que outro tipo de atuação se fazia necessário. Então, quando você fala, por exemplo, do cartão amarelo, eu trago esse ponto dos CMOs e das agências. Do cartão vermelho, para mim, já está relacionado a quem olha para retail media só como conversão. A gente já passou dessa fase, né? Foi lá atrás o nascimento do retail media. A gente já não é mais isso. Já é, sim, uma jornada, né? É você mover o shopper durante aquela jornada específica, seja a próxima conversão, seja em outro momento, que não é o momento exatamente do funil, né, como consumidores. Então, meu cartão vermelho vai para quem acredita que o retail media é só conversão e não todo o restante que a gente pode contribuir. É um bom cartão vermelho, já foi. Esse aí já. Esse é um cartão vermelho que aparece com frequência. Ah, que bom. Enfim, principalmente dos publishers varejistas. O pessoal vem aqui, a gente quer, enfim, educar. Eu acho que precisa um pouco mais dessa educação de omnicanalidade. E eu acho que entender um pouco por que isso está acontecendo, né? Assim, por que o anunciante ainda está com essa visão, né? Será que é porque... Enfim, será que ele não está conseguindo ver valor, ou ele não conseguiu ainda, ou não conseguiu, enfim, agora ele está começando a ver, está mudando, ou ele começou a ver, enfim, acho que é um processo, né? É um processo, acho que é como, né, a disciplina nasceu e como a gente foi educado, inclusive no digital, né, pelas grandes big techs, no olhar de performance, né? Tanto que muitas vezes eu sou procurada pelos clientes que falam assim, Fabi, olha, eu só quero trabalhar performance. Eu falo, o que no retail media não é performance? Tudo é performance, né? Mas acho que a resposta que a gente devolve é qual é o seu problema de negócio e o trabalhar performance para você significa o quê? E aí a gente vai construir juntos. Eu tenho a sorte de ter clientes que confiam muito, né, no grupo RD. Para muitos dos nossos clientes, a gente é o primeiro canal, né, em sell-in, sell-out, e isso representa muito para eles. E a gente, na Impulso, cada vez mais, mesmo com esse tempo recente, né, de existência, a gente vem
ganhando essa confiança cada vez mais e podendo agregar com a nossa expertise, que eu acho que isso aqui é bacana, né? A gente ter essa quebra de silos, ter os stakeholders certos na conversa, a gente ir trabalhando juntos e a gente poder colocar em prática toda a nossa expertise versus vários cases que a gente já trabalhou e tudo que a gente vem evoluindo a serviço do mercado, das indústrias e das agências. Eu queria, assim, esse ponto de só performance, acho que já meio é uma moda que já passou. Até as big techs não querem mais falar isso. Se for conversar com Meta, esses grandes anunciantes, eles não vão falar só sobre performance com Meta, com Google, ou com nenhuma big tech. Eles mesmos esse assunto já está meio passado. E aí você falou do desafio do negócio, né? Acho que eu queria entrar um pouco nisso. Queria que você falasse, Fabi, que tipo, obviamente você não precisa me dizer o nome do anunciante, mas que tipo de desafios que eles veem? Aí como é que vocês fazem? Que tipo de métricas vocês oferecem? Que tipo de trabalho que vocês oferecem para esse tipo de anunciante? Eu queria que você, enfim, contasse um pouco esses bastidores, né, dessa relação, né, do cliente, né, da RD, que, enfim, né, agora da RD, do cliente da Impulso, de quem, enfim, agora está nessa relação que ambos são clientes de ambos, né? Mas queria que você contasse os bastidores dessa relação, de como que funciona em mídia. Ele vem com o problema Sim. dele, enfim, como é que é essa venda consultiva? Sim. Bom, primeiro, acho que a gente tem uma venda ativa, reativa e integrada, eu diria, porque a gente tem uma venda ativa, né, reforçando a importância da atuação em determinados momentos para essa indústria e também através das agências. A gente tem uma venda reativa quando nós somos procurados para resolver um problema de negócio para as indústrias. E acho que integrada quando a gente, né, dentro de uma oportunidade ecossistêmica, ou seja, no olhar do grupo como um todo, a gente identifica uma oportunidade de aceleração de resultado para aquela indústria em si. Né? Então, as indústrias já trabalham com o grupo e com quase todas as frentes, né, que hoje a gente já oferece. Por que não potencializar, impulsionar os resultados, né, através de nós, né, como rede para eles, seja para a parte de construção de marca, seja para a parte de incrementalidade de resultado de venda. Então, isso já vem acontecendo. Acho que uma coisa importante, Eric, até de um outro ponto que você estava falando, trazer, é que o mercado entenda que, da mesma maneira, né, que hoje eles atuam de forma always-on e consistente em outros players, né, e plataformas de mídia e tecnologia, também precisam atuar no retail media. Né? Não adianta a gente, vamos fazer então uma estratégia para Black Friday. Mas a Black Friday, né, é uma construção que você faz durante um período, durante, pós-evento, né? E para você se preparar efetivamente para aquele evento, se você estiver bem preparado e atuando ao longo do ano, você vai pagar menos, né? O cliente já vai preferir e considerar seu produto, sua marca, seu serviço, seu lançamento de forma diferente do que aquele cliente que atuou naquele momento de pico específico. Então, eu diria que é importante a gente ter esse olhar estratégico de como trabalhar com quem, né? Quem tem que estar envolvido e de que forma, né? De forma pontual? Não, de forma always-on, né, esperando efetivamente resultados super significativos, mas com uma atuação também significativa e consistente. Sim, legal. E aproveitando, queria saber da tua visão de futuro aqui para o mercado de retail media, fazer aquela parte de... geralmente os programas de futebol tem aquela parte de bolão, de aposta, né, de palpite. Queria que você falasse do que você vê, enfim, à frente. Tá bom. Bom, eu acho que ninguém tem muito tudo 100% certo, até porque é algo novo que segue acelerando muito. Mas se eu pudesse dividir em uma aposta moderada e uma aposta mais agressiva, eu diria que na moderada, né, eu vejo o retail media como obrigatório dos planejamentos, né, tanto no olhar para a mídia como no olhar para a comunicação, e um trabalho mais integrado, né, não só entre áreas, mas também entre naturezas on e off. E quando eu falo de uma aposta mais ousada, talvez, a gente, acho que como plataformas, né, evoluindo o nível de serviço, né, a proposta de valor de cada um de nós. Hoje existem players que atuam em vários, né, buckets, né, de potencial trabalho quanto ao retail media, e eu acho que isso tende a se consolidar,
né, essas visões tendem a ficar mais específicas e mais estratégicas. Acho que a gente, acho que técnicos mais experientes, a gente precisa seguir não só educando, mas liderando esse mercado e em parceria com os nossos clientes e com os nossos parceiros mesmo. E por último, acho que a gente tem uma responsabilidade de, com toda essa evolução de trabalho, de educação, de tecnologia, de melhorar cada vez mais as performances, os resultados e efetivamente os custos pagos pela publicidade, né? Então, cada vez mais a gente vê que a gente precisa não só se destacar na entrega de resultado incremental, mas também quando a gente olha para esse investimento versus o retorno em vendas, ele tem que cada vez mais se pagar, né? Então, eu acho que vai ser inevitável que a gente cada vez mais caminhe para esse mundo da efetividade, do olhar para o custo efetivo, né? Num trabalho em conjunto com potenciais de tecnologia, acho que muito importantes. O pessoal fala muito sobre... Você falou de um tema aqui que eu queria até perguntar. Se você tem esse número aí na RD, mas geralmente o retorno sobre o investimento, né, a performance em retail media tem sido muito maior do que os canais social search, do que, enfim, dos canais tradicionais. Enfim, algumas pessoas dizem 2, 3 vezes, 4 vezes melhor. Você tem uma ideia, um benchmark desse número em RD, ou você tem uma ideia disso, de como está essa efetividade dos investimentos em retail media? Tá. Bom, eu costumo não cravar um número, porque eu acho que tudo depende do esforço, o quão consistente, em que patamar e para qual objetivo de negócio, né? Então, acho que sim, a gente vem entregando uma efetividade superior, não só pela assertividade, pela qualidade e por como a gente entrega, né, aquela comunicação em qual momento, né? Então, acho que tem sido mais fluido. Nós, como consumidores, estamos melhor preparados para as plataformas naquele momento, né, que a gente está decidindo pela compra em consumir publicidade também. Eu acho que um número eu não te daria, porque depende da categoria, do esforço, de uma série de coisas, mas eu sei que a gente está sendo, não só, né, no grupo RD, mas nas plataformas mais efetivo por conta desses diferenciais super importantes que a gente traz como potencial de trabalho. Legal. E aproveitando, eu queria perguntar assim, sobre... Hoje vocês estão trabalhando só com marcas endêmicas ou também já olham outras marcas não endêmicas, né? Marcas que não são vendidas enfim, pela própria RD? Bom, hoje a gente trabalha em sua maioria com marcas endêmicas, ou seja, marcas relacionadas ao segmento de saúde, beleza e bem-estar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente hoje trabalha, né, com indústrias e a gente já tem o nosso marketplace crescendo bastante. Muito todos voltados para o segmento de saúde, beleza e bem-estar. Na Impulso, a gente está, para esse ano, né, trabalhando, expandindo um pouco mais a possibilidade de trabalho para marcas do que a gente chama core expandido. Então, são marcas que não necessariamente vendem no ecossistema, mas têm a ver com o ecossistema de saúde, beleza e bem-estar. A gente quer cada vez mais fazer esse trabalho. E hoje eu te diria que não é uma visão a gente fugir em 100% do nosso propósito, do nosso segmento. Pode ser que isso mude, né, com a nossa evolução, mas hoje não é um olhar que eu trago para Impulso no curto, médio prazo. Legal, legal. E queria aproveitar, assim, se você tem em mente assim, pessoas da indústria que você, enfim, quiser te botar aqui numa saia justa, pessoas da indústria que você gostaria que você falasse, poxa, essa pessoa está fazendo super bom trabalho, acho que seria legal se trazer para conversar, ter uma visão bacana, enfim, se você quiser sugerir alguém, queria uma sugestão sua para a gente trazer pro programa, se você tiver aí, tô te pegando de, assim, de calça curta, né, mas enfim, se você tiver alguém que você pense... Bom, eu acho que tem muita gente que tem feito um trabalho super interessante, uns mais consolidados, técnicos mais experientes, outros mais experimentais. Eu tentaria, Eric, trazer talvez mais o time de marketing, né? E aí você vai ter as duas frentes, né? Gente que
tem experimentado desde o começo mais e liderado dessa forma integrada, como eu falei, junto com trade, vendas, e-commerce. E tem gente que está colocando o pé ainda com um pouco de receio e não num olhar de forma estratégica. Então, acho que tem essas duas frentes, né, no lado do marketing, e também acho que faria a provocação para que as agências estivessem aqui cada vez mais falando das dores da aceleração, né? Por que não acelerar de forma mais rápida? Porque eu lembro que quando as duas outras ondas surgiram, a gente estava mais ou menos nesse momento, né? Então, as ondas, o search surgiu, o social surgiu. Então, tinham especialistas em search social. Hoje, no Retail Media, a gente vê que tá mais fluido, mas a gente ainda tem os especialistas. E não é uma pessoa especialista, né? É um olhar estratégico e uma atuação diferente. É difícil a gente atribuir, né, a disciplina a uma pessoa especialista que vai conseguir resolver a estratégia de todos, por exemplo, os clientes dentro da agência, né? É difícil. Então, acho que o meu convite seria para, talvez, tirar um pouco a discussão do marketing da zona de conforto e das agências também, no que poderia ser acelerado num olhar mais macro estratégico e não focado no especialista. Legal, esse tema já veio aqui, assim, o marqueteiro digital, ele entende de CTR, de CPC, de CPM, de métricas de brand lift, tudo isso. Mas ele não faz ideia do que é sell-in, sell-out, de ponta de gôndola, de in-store, ele não sabe. E aí o outro universo também não sabe o que é o universo de mídia, né? O outro universo sabe sell-in, sell-out, falta a combinação desses conhecimentos, eu concordo. E tem indústrias que já estão exercitando modelos de organização diferentes. Assim, porque acho que você tem que ter as disciplinas, né? Então, vendas, e-commerce, o trade e marketing, mas tem clientes que estão experimentando capitães cross e atuações diferentes. Então, na mesa, a gente já tem mais stakeholders num olhar mais estratégico. Porque eu acho que vai demorar um tempo, né? Até que a gente não tenha especialistas e tenha estrategistas, né? Num olhar mais integrado. E o que você falou, eu concordo muito, assim, né? Quando a gente olha para o e-commerce e para o trade, o olhar é métrica, é conversão, né? São todo o universo e enxoval de coisas, né? No olhar a compra e revenda. E quando a gente fala do marketing, tem toda a especialização no conhecimento do consumidor, né? De como construir marca, de como aumentar a preferência. Mas isso tem que ser casado, porque se você aumenta a preferência, você gera um impacto no resultado de venda, né? Olhando para os KPIs de venda, se você não está com uma estratégia adequada, você não contribui, né? Então, para mim, soa meio um ruído, eu que já estou mais nesse universo de retail media, soa como quando a gente tinha o digital com as disciplinas separadas, ou o on e o off, e a gente atribuía a uma pessoa especialista tudo que deveria ser feito de forma estratégica. Eram os silos que tinham no passado, que depois acabaram, enfim, já se quebraram, e agora volta num outro momento que os silos seguem, né, Mas acho que do que você falou, seria super legal, acho que entidades de classe, como a IAB, enfim, elas fazem bastante esse trabalho, mas é importante trazer esses cases de quem está fazendo bem, para servir de benchmark, assim. Sim. Eu sei que muitas vezes, enfim, nem todos os clientes vão liberar o case ou dados ou informações, mas acho que é um pedido para que vocês, enfim, compartilhem, troquem esse tipo de informação, porque é um momento que todo mundo quer aprender, que todo mundo está disposto para ver, tá rolando esse benchmark. Sim. Tem alguns cases que não só eu sigo reforçando e falando, até muitas vezes com a indústria, comigo, em determinados momentos e eventos. Alguns disponíveis, né, no nosso concept sell, que a gente fala, que é no nosso pitch mais estratégico comercial. E tem muitos sites de plataformas que os cases também estão disponibilizados, né, de forma educativa mesmo. Então, acho que eu faço um convite a quem, né, quiser ter mais referências, entender melhor, tal. Existem muitas fontes interessantes, né? O próprio IAB, como você citou, eu sou super ativa lá, parte do Conselho Executivo, e a gente criou, né, o comitê de retail media, que não existia na América Latina. A gente recentemente desenvolveu os primeiros treinamentos da disciplina, né, de forma mais básica mesmo. Então, o que é retail media, como, né, trabalhar de fato e como olhar mais para as técnicas. Esse material está todo disponível.
E tem muito conteúdo disponível, os podcasts de vocês, acho que tem aí uma responsabilidade educacional super importante. E eu acho que a gente tem que estar atento não só às referências locais, mas às globais também, né? Porque tem muita coisa acontecendo, a gente sabe que o Brasil segue muitas tendências, mas acho que a gente tem, né, como em outras frentes, a oportunidade de sermos protagonistas, né, não só na América Latina, mas de sair na frente de muitos outros países, né, tendo o poder de consumo que a gente tem. Então, acho que a gente precisa ser mais atuante. E você fala também numa posição de... Até é engraçado falar, uma posição de privilégio, porque você está tocando a líder, né, assim, disparado, a maior rede de farmácias do país, com uma oferta madura, né, de coisa, e realmente tem muita coisa que vocês também podem fazer, já estão fazendo, né? Muita coisa liderando, enfim. Acho que o Grupo RD tá muito à frente. Tipo... E eu acho que mesmo a gente que está à frente, a gente está aprendendo muito. Sim. E a gente tem muita coisa para colocar em prática. Isso é bom, né? Eu, pelo menos, que gosto de trabalhar deixando legado, gerando impacto no negócio, né? Eu acho que a gente tem aí uma esteira de contribuição importante, não só, né, no olhar da companhia e das indústrias em relação à contribuição de resultado, mas também em eficiência, né, em rentabilidade, em oportunidade. Tem muita coisa ainda para fazer. Isso que é bacana. Sim, e lembrando que o que nos, como você falou, né, o que nos trouxe até aqui não vai... Como é que começa a frase? O que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. A gente vai ter que se reinventar, né? O nosso mercado é dinâmico e a gente acaba atuando não de forma dinâmica, né? Acho que é essencial. Eu queria, assim, indo pro fim agora, Fabi, tá super gostoso. Eu tô adorando aqui. Mas eu queria, enfim, se você pudesse falar um pouco dos cases que você, enfim, alguma coisa, enfim, pudesse dar uma pincelada em algumas coisas, assim, interessantes dos cases que vocês apresentam para os varejistas, para os anunciantes, desculpa, quando vocês vão, enfim, educá-los, enfim, apresentá-los. Queria que você pudesse contar um pouco de alguma coisa que tem nesses cases que você pudesse compartilhar com a audiência. Tá. Bom, tem muito conteúdo meu, inclusive, mesmo nesse pouco tempo, disponível e específico em relação a marcas e momentos de trabalho, mas a gente tem muito case relacionado, acho que eu seria... talvez leviana de mencionar um ou outro, a gente tem bastante, e de categorias diferentes, Eric. A gente tem tanto case, né, de perfumaria, como de OTC, como também de RX, que é uma indústria, né, que a gente sabe que tem todas as regulações importantes, mas que existem formas de trabalho no nosso segmento. Então, acho que tem mundos diferentes, assim, acho que eu tenho muito orgulho não só dos resultados que a gente vem entregando, mas de sofrer a cobrança pela transparência e a gente poder ser bem concreto nos resultados que a gente entrega. Esses cases estão no site de vocês, disponível, ou onde estão? A gente tem alguns no nosso Concept Cell, como eu falei, que é o material educativo que a gente tem. Outros, eu coloquei... como professora no curso do IAB de Retail Media. Inclusive, lá tem boa parte, né, de aprendizados meus aí, de vivência. Se não me engano, a gente disponibilizou a gravação do curso também no site do IAB, então lá tem bastante coisa. E a gente vai fortalecer o nosso enxoval de comunicação para o mercado, porque como a gente teve a mudança do rebranding recente, né, de RD Ads para Impulso, a gente está revendo todo o nosso arsenal de comunicação mais reativa para as pessoas nos buscarem e cada vez mais consumirem. Mas eu posto muita coisa nas redes sociais e eu falo em bastante evento relacionado e eu sempre procuro trazer cases e resultados aí interessantes. Eu quero deixar, então, a tua rede social, né, enfim, acho que o LinkedIn principalmente, Sim. Não sei se você usa outras profissionais ou... Acho que mais a LinkedIn, Fabiana Manfredi. Tá, e aí depois a gente, enfim, vai conversar after para pegar links, né, para as pessoas que, enfim, as pessoas que passam aqui ouvindo, tem muita sede de aprendizado, enfim, a gente vai querer, enfim, compartilhar isso. Queria que você, enfim, partisse para as considerações finais, enfim, se você quiser, se ficou alguma coisa, a gente, enfim... algum recado, ou alguns recados, não precisa ser só um, você fique à vontade aqui, você está em casa. Por favor, Fabi. Bom, primeiro eu queria agradecer, dizer que o papo foi muito rico mesmo, espero ter contribuído com a audiência que está nos escutando, seja qual for o momento, né, e qual for a atribuição.
Fica um convite para a gente trabalhar cada vez mais juntos. Eu me coloco à disposição como uma das experts aí do segmento, né, em seguir contribuindo, aprendendo e ajudando a educar o mercado. Acho que a gente tem essa responsabilidade. E acho que se eu olhasse para mais de 20 anos atrás, né, na minha carreira, e olhando para essa disciplina tão importante que é comunicação, negócios e publicidade, eu investiria um tempo nessa disciplina de retail media, que eu acho que vai ter muito potencial aí de crescimento. Então, eu tenho conversado com alguns colegas, a gente tem tentado montar, inclusive, algumas dinâmicas em universidades, não tem cursos específicos ainda, né? Mas acho que é uma disciplina que vai seguir crescendo e eu acho que a gente pode contribuir bastante para isso. Eu acho que a gente tem que, como expert do mercado aí, se juntar e fazer essa força-tarefa e poder levar o mercado com a gente. Não, aproveitar já que você falou isso, eu vou fazer uma última pergunta. O retail media está transformando o varejo? Como que você acha que ele está transformando o varejo? Assim? Para mim, o retail media está transformando o varejo e também o mercado de mídia e comunicação. Porque eu falo que retail media, o nome para mim é um nome que deveria evoluir, porque a gente é muito mais do que só retail e só mídia. Falei isso num outro evento. E a gente é muito comparado, né, só no olhar do varejo ou só no olhar da mídia. E o retail media em conjunto é muito mais do que só retail e só mídia, né? Como você acha que deveria ser o nome, ao invés de retail media? Como você acha que deveria ser o nome? Eu não tenho um nome, mas eu acho que a disciplina de retail media entrega muitas coisas muito grandiosas do que só o olhar do retail e só do mídia, né? Que é toda a parte de personalização, todo esse olhar para uma jornada que não é mais a jornada do funil, que existe há 100 anos, o funil de awareness, consideração e conversão, e a gente segue usando e falando didaticamente sobre ele, né? E também a gente tem resultados efetivamente incrementais comprovados, né? Com eficiências garantidas, não só para contribuição de marca, mas para resultado de venda, e uma contribuição também para os ecossistemas em rentabilidade e ascensão dos negócios extremamente importante, né? Quando a gente lê os earnings das principais companhias que dentro do ecossistema têm suas plataformas, a gente vê o impacto, né, que isso significa. Então, é uma disciplina de negócio, né? Muito mais do que só mídia e muito mais do que só retail. Então, acho que a gente, como plataforma e disciplina, a gente joga um jogo muito maior e a gente participa e contribui muito mais do que só para o varejo ou só para o mercado de comunicação. Legal. Brigadão, Fabi. Eu adorei o papo. Enfim, casa aberta, portas abertas para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse super papo com essa pessoa maravilhosa, super experiente, enfim, que entregou bastante, ela tá super ativa, eu quero que vocês sigam ela. Também sigam o Retail Media FC, a gente tá aqui no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, temos agora nosso grupo de WhatsApp, enfim, quero que vocês participem, a gente está num momento muito especial do mercado, é um momento muito especial para vocês estarem ativos e junto com o Retail Media FC. Eu agradeço e sigam a gente para novos episódios e mais conteúdo, mais conhecimento, mais aprendizados. Obrigado.